seja bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou a Renata Cordeiro e hoje no programa a gente vai falar sobre um assunto bem importante para quem vive ou trabalha aqui na cidade do Rio, a mobilidade urbana. Você aí sabe o que é mobilidade urbana? Bom, explicando de uma forma bem simples. É a maneira que as pessoas transitam pelos espaços públicos, sozinhas ou em grupo. Isso aí vale a pé, de bicicleta, de moto, carro, ônibus, trem, metrô, barcas, VLT. Não importa o meio de transporte, para a sua mobilidade ser boa, é preciso que haja planejamento por parte das autoridades públicas. E para falar sobre isso, eu converso hoje com a Clarice Cunha Link, que é diretora executiva do ITDP, que é uma sigla em inglês do Instituto de Políticas Públicas de Transporte e Desenvolvimento. A Clarice, ela trabalha há 20 anos com implementação de políticas e programas sociais e de experiências aqui no Brasil, em Moçambique e também na Namíbia. Ela é também mestre em políticas sociais e ONGs de desenvolvimento pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso programa. Falei direitinho o seu currículo e expliquei direitinho também para o pessoal o que é mobilidade urbana? Falou, obrigada, Renata. Gostei da sua definição sobre o que é mobilidade urbana. Acho que eu gostaria só de complementar, falando que, na verdade, a mobilidade urbana vai depender como que a gente se espalha pelo território, né? Como é que a gente vive no território. E o que a gente tem hoje é cidades, de um modo geral, no Brasil e nas regiões metropolitanas, com concentração de oportunidades, né? E a população muito espalhada, muitas vezes em áreas com a ausência de cidade, de certa forma, né? Então, a mobilidade ela passa a ser até mais importante porque ela trata do acesso à cidade. Em muitos lugares, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na Baixada Fluminense e em outras áreas da região metropolitana do Rio, a gente não tem oportunidades, de fato, para a população, e aí essas pessoas precisam vir, às vezes, 1, 2, 3 horas em cada viagem para acessar oportunidades econômicas, acessar equipamentos, serviços. Então, mobilidade não é só sobre o sistema de mobilidade, mas é também sobre a distribuição, né, de cidade. E acho que isso é que torna o nosso desafio ainda mais complexo. Pois é, professora, Clarice, isso que a gente conversou agora, isso que você falou agora é super importante e cabe muito bem com a primeira pergunta que eu tinha separado aqui para fazer para você, né? Que quando eu penso, pelo menos, e eu acredito que todo mundo de casa pensa quando a gente fala em mobilidade urbana, nós atrelamos isso à questão da mobilidade, né? Do avanço, da evolução de um determinado local, né? Porque quanto maior a mobilidade oferecida por esse ambiente, maior seria, então, a qualidade de vida desse lugar. Seria correto esse tipo de raciocínio, pensar dessa forma? Sim, com certeza. Acho que, na verdade, se a gente for falar de cidades, uma cidade, né, assim, realmente do futuro, sustentável, né, são cidades, inclusive, que oferecem ali uma série de destinos diários para a população sem que ela tenha que fazer grandes deslocamentos. Então, onde a gente tem um uso do solo, então, no linguajar do planejamento urbano, né, misto. Então, onde tem oportunidades econômicas, de moradia, de educação, de acesso à saúde, de acesso a todos os diversos equipamentos e que possam ser acessados, então, mais facilmente, a pé, de bicicleta, por transporte público, que seja um valor acessível. E o que a gente tem hoje é exatamente o contrário disso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem um tempo médio de deslocamento casa-trabalho para 25% da população de mais de 1 hora, né? Ou seja, mais de 1 hora num trajeto somente, né, para chegar ao seu trabalho. Ou seja, as oportunidades estão muito distantes. Quando a gente olha para as regiões mais periféricas, também nem equipamentos de saúde de qualidade, muitas vezes, equipamentos educacionais, então nada disso é acessível com qualidade, né? Então, acho que tem uma questão do acesso que, de fato, nos fala de uma cidade de qualidade.
Pois é, Clarice. Quais seriam, então, os principais desafios, né, em uma cidade como o Rio de Janeiro, quando o assunto é mobilidade urbana, né? Nós discutimos muito, inclusive hoje na Câmara, atualmente na Câmara dos Vereadores, discute-se muito um plano diretor da cidade, discute-se também a ocupação do centro da cidade, porque muitas pessoas se deslocam para cá todos os dias. E nós percebemos que a cidade do Rio de Janeiro ela foi crescendo para os seus extremos. Esse seria um dos desafios. Quais seriam os desafios para a gente implementar políticas realmente eficazes de mobilidade urbana? O centro da cidade é uma área já com uma infraestrutura instalada, né? Uma área no qual a gente usa de forma muito desigual, né? Então, a gente usa intensamente, fora do contexto da Covid, naturalmente, usa intensamente durante o dia, no final do dia apaga a luz e vai para casa. É um pouco essa a sensação, né? E é uma área com muita infraestrutura e uma área que poderia ser melhor utilizada, de fato, com mais moradia, né, com mais diversidade de população também. Então, eu acho que a discussão que está sendo levada agora adiante pelo executivo, né, da prefeitura, é uma discussão fundamental e é uma discussão que todas as grandes cidades do mundo estão passando, que é, de fato, de olhar para o seu território, né? Olhar para a sua cidade e falar onde é que a gente tem infraestrutura instalada, onde é que a gente está com uma baixa ocupação, né? Onde é que a gente está desperdiçando cidade, vamos dizer assim. E isso, eu acho que quando a gente pensa, alguns anos atrás, né, quando o Porto Maravilha, por exemplo, estava com todo o projeto desenhado e falava-se tanto no Porto Maravilha, naquela época, há alguns anos, 90% dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida faixa 1 estavam sendo colocados no extremo da Zona Oeste, a mais de 50 quilômetros de distância do centro da cidade, que é onde está a concentração de empregos. Então, ali, naquele momento, por exemplo, a gente falava, não é possível, né, que haja essa desarticulação, né, do ponto de vista da política pública habitacional, né, e de revitalização de um espaço já infraestruturado. O correto ali seria ter, de fato, naquele momento, já pensado nesses empreendimentos da Minha Casa Minha Vida, assim como outros empreendimentos para outras faixas de renda, né, não só da Minha Casa Minha Vida, ali no centro da cidade, né? Então, essa discussão de onde é que a população vive, onde é que a gente está colocando infraestrutura, ela é fundamental. E o centro da cidade tem uma série de modos ali disponíveis de transporte, né? Tem trem, tem metrô, tem barca, muitos ônibus. Então, é uma área também que pode ser muito facilmente acessada, né, e que dispõe de, enfim, muitas oportunidades econômicas, aí, muito emprego. A maior parte do emprego da cidade do Rio de Janeiro, se não me engano, 34% do emprego está exatamente na AP1, né, que é essa área que inclui o centro. Mas somente 4% da moradia. Então, tem uma desigualdade muito grande, né? Então, por isso que eu costumo brincar, no fim do dia a gente apaga a luz do centro e vai para casa. Mas é exatamente isso, né, que a gente pensa assim. O centro da cidade é um lugar ótimo, que realmente merece essa questão da revitalização ser levada adiante, porque facilitaria a vida de muita gente, né, de muitos trabalhadores. Bom, mas a integração dos meios de transporte, como ele é feito hoje, ela não atende a população de uma maneira bacana, né? Como todos nós gostaríamos, não só aqui para quem fica perto do centro, como também para quem mora nas extremidades da cidade. O que, na sua opinião, poderia ser feito para que nós pudéssemos melhorar a qualidade desse serviço, né? Eu acho que quando a gente fala de integração, tem uma série de elementos que a gente precisa elencar aí, né? Primeiro, uma integração da infraestrutura física, né? Então, da infraestrutura em si. A gente vê diversos modos de transporte que não são, de fato, muito bem integrados, né? Tanto no centro quanto fora. Até tem uma proximidade entre estações, por exemplo, entre terminais. Talvez a melhor integração, acho que seria a Central do Brasil, que, de fato, ali do metrô para o trem é muito fácil, você nem sente tanta diferença, você está dentro de te dá uma sensação de que você está dentro de um mesmo sistema, em alguma medida, né? Mas a gente não tem isso sempre como um norte, né? Desse trabalho da integração, da legibilidade do sistema, né? De como é que você... de você não ter que mudar de operação. Então, acho que isso é importante. A integração física e da infraestrutura, ela também diz respeito à integração, então, um segundo ponto, operacional,
né? Então, você sabe que você vai chegar, você sabe que o ônibus alimentador vai sair rapidamente, né? Você não está ali entregue, né? Então, acho que tem uma questão da operação do tempo, né, entre os veículos, das frequências, que é fundamental. Então, você tem que estar próximo, tem que ter uma legibilidade do sistema, né? As operações precisam se comunicar, a gente precisa ter essa informação sobre as diferentes operações e como elas estão integradas. Então, a integração da informação também é importante, né? Seja por aplicativo, seja por tela. Por isso que eu acho que, de certa forma, ali a Central do Brasil, como tem uma proximidade, de certa forma, você sabe aonde ir, você sabe o que está acontecendo, você sabe que horas que o próximo veículo vai chegar. Que a integração ela é fundamental. Não tem como a gente pensar numa cidade do porte do Rio de Janeiro e pensar que não vai haver baldeação, que a gente vai fazer o porta a porta. O porta a porta ele é um sonho impossível numa cidade do nosso tamanho, né? Porque os grandes serviços troncais, seja o metrô, seja o trem, seja o BRT, eles não conseguem ter a capilaridade que precisam ter para fazer o porta a porta, né? E o que a gente precisa da capilaridade também não dá para fazer o trajeto inteiro, porque isso não seria eficiente em nenhum aspecto. Então, a baldeação ela é fundamental, mas a baldeação ela precisa não ser sentida pelo passageiro, né? Ela precisa, de fato, você sentir que você está parte de um sistema inteiro. Então, acho que a integração da informação é importante também. A integração tarifária é fundamental. Isso no Rio de Janeiro é muito problemático, porque a gente tem sistemas que a concessão é estadual, sistemas que a concessão é municipal, e o bilhete único a gente sabe, né, que até houve avanços desde talvez nas últimas décadas, mas muito pouco, né? E que não há, de fato, um ganho em fazer a integração. Na verdade, o que a gente paga com... A gente só tem a facilidade do bilhete, mas a gente não tem um ganho, a não ser que seja a integração entre os ônibus, né? Não é que a gente tem um desconto, como em tantas cidades do mundo, né? Então, tem uma questão da integração tarifária que é fundamental. E eu acho que, acima disso tudo, para conseguirmos isso tudo, é uma integração institucional. E que, de fato, eu assim, ousaria dizer que a gente não tem, né? A gente não tem uma autoridade de transporte metropolitana que está, de fato, olhando para todas essas concessões e pensando como é que a gente vai fazer com que tudo isso funcione de forma azeitada, como um sistema único para a cidade e para as cidades ao redor, que, afinal de contas, né, é onde vive a maior parte da população que está circulando diariamente no Rio. Pois é um assunto muito complexo e agora eu vou avançar um pouquinho mais nessa complexidade aí, perguntando para você se o Rio de Janeiro, com esse sistema que ele tem, ele pode ainda sonhar a médio e longo prazo com um transporte mais sustentável, aliar a mobilidade à questão da sustentabilidade, que nós sabemos que é muito importante para a sociedade? Acho que essa é uma excelente pergunta, Renata, e acho que a gente sempre precisa, né, tentar revisitar o que é, de fato, sustentabilidade, né? A gente fala de um tripé de sustentabilidade ambiental, econômica e social. E sobre todos esses olhares que a gente pode ter, o modelo atual predominante de circulação na cidade, eu não diria que é o modelo que as pessoas mais usam, que é o carro. O carro é como é o modelo que predomina, a cidade é desenhada para fazer o carro circular. Não quer dizer que a maior parte da população está no carro, porque 25% somente das viagens diárias são feitas de carro, a maior parte da população está no transporte público. Mas o investimento nas cidades, ele é feito para garantir a circulação do carro. Então, esse modelo predominante, ele não atende, sob nenhum aspecto, a metas, digamos, ou objetivos mais amplos, ambientais, sociais e econômicos, né? O carro é, na verdade, um modelo, um modo de deslocamento que gera muita externalidade, né? Então, do ponto de vista ambiental, emissão de gases de efeito estufa, poluentes locais, material particulado que tem um problema de poluição local que gera um problema de qualidade do ar e saúde da população, né? Do ponto de vista social, o carro, o investimento no carro tira investimento no transporte público, tira investimento da infraestrutura cicloviária, tira investimento da infraestrutura no pedestre, que é onde a maior parte da população está. Né? Então, é um modo que, na verdade, ocupa muito espaço, congestiona a cidade, coloca todo mundo em risco, disputa, sai ganhando, né? E quem sai perdendo é a maior parte da população, muitas vezes baixa renda, né? Que é quem usa o transporte público porque é um mal necessário, porque, infelizmente, é dessa forma que a gente vem lidando no Brasil. Então, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, o carro também não é vantajoso. Ele pode parecer vantajoso para o indivíduo, mas ele é danoso para a sociedade como um todo. Né? Então, acho que já existem diversos estudos que mostram isso. O modo
o modelo de transporte sustentável, né, que você se refere, será que o Rio pode ter? É um modelo de transporte que enfatiza o nosso deslocamento a pé, que enfatiza o nosso deslocamento por bicicleta, que enfatiza o nosso deslocamento pelo transporte público, que é o modo mais eficiente para longas distâncias. O carro vai continuar existindo, a moto vai continuar existindo, é óbvio que sim, né? E vai, enfim, também é uma indústria em evolução, né? Então, vai começar a emitir menos gás de efeito estufa, vai emitir menos poluentes locais, ok. Mas não é o modo mais sustentável para a sociedade como um todo, para o coletivo. Para o coletivo, a gente tem que focar nos modos ativos e no transporte público. Verdade, pensar no coletivo, né? Acho que eu não completei. Eu acho que o Rio tem, sim, capacidade de fazer isso. Todas as cidades têm. É uma questão política. Não é um desafio técnico mais. A gente sabe como fazer isso. Isso está posto. É um desafio político, porque é onde, de fato, a gente vai investir orçamento, né? Então, essa é a questão. Como é que a gente consegue financiar? E onde é que está a prioridade? Né? Então, isso é um desafio político que a gente tem não só no Rio de Janeiro, em todas as cidades brasileiras. Verdade, Clarice, mas a gente vai continuar esse nosso bate-papo daqui a pouco, porque o Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos conversando com a Clarice Cunha Link sobre mobilidade urbana. Não sai daí. O Câmara Rio Entrevista está de volta. Bom, Clarice, nós estávamos aqui falando sobre essa questão da mobilidade, não é? Do Rio estruturar um sistema de transporte mais sustentável. Existe até um dado que chama a nossa atenção, algo muito positivo, que o Rio de Janeiro, a nossa cidade, possui a maior malha cicloviária da América Latina e que esse é um meio de transporte, obviamente, como todos nós sabemos, que é limpo, faz bem à saúde, né, de quem utiliza, mas que a gente percebe também que não é muito utilizado aqui por nós, pelos cariocas, ao contrário do que nós vemos em muitas cidades espalhadas aí por todo o mundo. Você acha que é possível transformar essa forma de deslocamento de uma forma mais popular? Você acha que nós podemos criar modelos que estimulem a população a utilizar mais a bicicleta para trabalhar, para se deslocar? Renata, o Rio era uma das cidades com a maior malha cicloviária da cidade, mas da América Latina, mas a gente perdeu o pódio. Na verdade, isso é uma coisa bem recente. Temos outras cidades, inclusive brasileiras, que estão avançando, né? Então, a gente olha muito para além da questão da quilometragem, a gente olha muito para a população coberta, e acho que isso é importante, porque no Rio a gente também tem uma malha cicloviária muito da orla, né, da cidade, turismo. Ok, mas esse é um dado que não dá conta, de fato, da população, né? E quando a gente olha, por exemplo, Fortaleza é uma cidade que tem uma malha cicloviária muito maior, um percentual da população muito mais alto. 36% da população de Fortaleza está vivendo próxima à infraestrutura cicloviária, ao passo que no Rio a gente tem somente 19% da população vivendo próxima a uma malha cicloviária, né? Isso daí a gente está incluindo tanto ciclofaixa quanto ciclovia, quanto rotas cicláveis, são tipologias diferentes. Então, o Rio, na verdade, nos últimos anos, vem perdendo essa batalha, vamos colocar assim, para aumentar a sua malha cicloviária, né? Então, a gente está com muita esperança que nessa gestão a gente vai conseguir, de fato, ampliar, né, a nossa malha cicloviária e, principalmente, a população coberta pela malha cicloviária, né, porque a gente precisa de infraestrutura próxima de onde as pessoas vivem. Mas, enfim, estamos ainda para ver se isso vai ser possível. Acho que no contexto do Covid, né, da pandemia, a bicicleta passou ainda a ocupar um espaço de maior relevância, então a gente vê a Organização Mundial da Saúde recomendando, né, a bicicleta como um dos modos de deslocamento mais seguros do ponto de vista da contaminação. É um modo também que gera saúde, né, para uma população aí que está começando a ter problemas de saúde mental, de obesidade, enfim, de como, né, já que a nossa vida mudou, o padrão, de fato, de deslocamento de todo mundo mudou nesse último ano. Então, a bicicleta ela ocupa uma série de espaços aí que são muito benéficos, né? É um modo barato de deslocamento para uma população que está sofrendo pressão orçamentária. Agora, qual é o problema que a gente tem? É uma falta de investimento no planejamento, na implantação de infraestrutura
né, e medidas de segurança viária, acaba colocando a população em risco de vida. Então, a gente sabe que no Rio, né, 48% das mortes, por exemplo, em 2018, um dado de 2018, no trânsito foram os pedestres e ciclistas. Né? Então, são pessoas que estão muito vulneráveis. A gente tem uma cidade com alta velocidade, como a maior parte das cidades brasileiras. Né? A gente não está avançando na discussão sobre a redução da velocidade, que é algo que a gente vê no mundo inteiro. Então, a gente precisa de infraestrutura, né? A gente precisa de uma infraestrutura que adentre a cidade, que tenha capilaridade, que esteja perto das pessoas e não só uma infraestrutura para o lazer no fim de semana, ela é ótima também, mas a gente precisa de uma infraestrutura que entenda a bicicleta como um modo de deslocamento, que esteja bem integrado com o sistema de transporte público, e a gente precisa também diminuir a velocidade da cidade. Uma colisão com um veículo a 60 km por hora ou a 70 km por hora, que é permitido em alguns lugares do nosso perímetro urbano também, a morte é certa, é praticamente certa. Né? O mundo inteiro está revendo a sua velocidade e é fundamental que a cidade do Rio também, enfim, avance essa discussão e consiga aí rever a sua regulamentação nesse sentido. Pois é, Clarice, de tempos em tempos nós ouvimos nos noticiários, né, que líderes de diversos países se reúnem para tratar a questão do clima. E muitos de nós escutamos até mesmo nos noticiários também a questão da redução da emissão do carbono. Nossa, como é importante que a sociedade pense nessa questão da redução da emissão do carbono, que os países mais poluentes pensem em formas de reduzir essa emissão. Repensar, no caso, a nossa questão da mobilidade pode ser um dos fatores que contribuam. Nós sabemos que as indústrias, né, são os grandes produtores, mas a mobilidade também representa um fator bem grande nessa questão da emissão de poluentes. Repensar a mobilidade pode ajudar também a combater esse problema? Sem sombra de dúvida. O setor de transportes é um dos maiores setores, né, um dos maiores emissores dentro do setor de energia, né, no Brasil. É um setor, é o que mais cresce, né? Então a gente sabe que tem a questão da indústria, tem a questão da floresta, né, no contexto brasileiro, mas o transporte é uma das áreas mais preocupantes, porque é, sim, uma das maiores emissoras, né? Tem uma discussão toda sobre os veículos pesados, os ônibus, então essa discussão você vê que várias cidades estão avançando aí nas discussões sobre como ter frotas limpas, o Rio, inclusive, tem aí seus comprometimentos, né, decretos e outros comprometimentos internacionais que buscam uma transição para uma frota limpa de ônibus, então essa é uma discussão fundamental, os ônibus são um dos maiores poluentes, mas carros e motos também são. A indústria automobilística naturalmente vem fazendo há muitos anos investimento, né, focados na eficiência energética, né, tecnologia veicular, para garantir aí o carro elétrico, né, os veículos pessoais que poluem menos. Então, acho que esse é um movimento que a gente vai ver. O número de veículos elétricos vendidos no Brasil ainda é muito baixo, né, mesmo com todos os programas que a gente viu aí ao longo dos últimos tempos, né, de tentativa de incentivar a indústria automobilística para avançar com essas tecnologias, mas a gente não vê ainda no Brasil um poder de compra desses veículos, né? Então, como a gente vê em outros países. E a gente sabe que mesmo o veículo elétrico não vai resolver todos os outros problemas que a gente tem, né? O problema do congestionamento, o problema da segurança no trânsito, tudo isso. Então, a gente vai ter, sim, os veículos limpos, eu acho que esse é um movimento, mas para lidarmos com as metas, com a meta de Paris, né, com todo o comprometimento aí de abatimento de gases de efeito estufa, a gente precisa investir na mobilidade a pé, na mobilidade por bicicleta e no transporte público limpo, né? Então, isso é fundamental. Só lidar com o veículo particular, o veículo elétrico, não vai resolver o problema de emissão e não vai resolver o problema da violência no trânsito que a gente tem, né, da desigualdade do ponto de vista da mobilidade que a gente tem. Então, essa é uma agenda do clima importante, né? O transporte sustentável é um dos pilares aí da discussão sobre clima.
Exatamente, não só o transporte sustentável dentro das cidades, como também, se nós pensarmos de uma maneira macro, aqui o Brasil nós tivemos, principalmente a partir da década de 60, essa abertura do país, não é? O crescimento do país em busca das rodovias. E esquecemos um pouco a questão do trem e aqui dentro das cidades o metrô. Seria, então, talvez uma forma de repensarmos isso e ajudarmos ainda ao meio ambiente, não é? Com certeza, a gente continuar discutindo, né, o avanço, a expansão da malha metroferroviária, isso é fundamental, né, no entre cidades, dentro das próprias cidades. A gente vê algumas iniciativas nas cidades também com VLT, que faz parte desse mosaico todo, né? Mas, de fato, olhando para o imediato agora, para o urgente agora, a gente precisa garantir que a população use o ônibus e use a bicicleta e caminhe com segurança e com conforto, né? E essa é uma forma de atender a toda a nossa agenda aí da sustentabilidade. É aquilo, né, Clarice? É pensar no coletivo, que aí vai ficar todo mundo satisfeito com o resultado final. Estamos precisando pensar no coletivo, né, Renata? Exatamente. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Obrigada a você, é um prazer conversar com você. Bom, o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode acompanhar as novidades da Câmara no nosso site. O endereço, você já sabe, é o câmara.rio. E também nas nossas redes sociais. Vai lá, adiciona a gente no @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.